Finalmente chegamos no último vídeo conversando a respeito dos potenciais de ação no coração. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como a gente regula a frequência cardíaca, né? Então, quem vai fazer isso é o sistema nervoso autônomo, tá? Que tem os sistemas simpático e parasimpático. Então, assim, a gente viu que o coração ele não precisa de nenhum fator externo para fazer com que ele bata, porque ele consegue gerar potenciais de ação de forma espontânea que fazem com que ele faça os seus batimentos de forma independente de qualquer fator externo. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser regulado por fatores externos a ele. E é exatamente isso que acontece. Então a gente vai ter neurônios parasimpáticos que vão liberar acetilcolina nas células autoexcitáveis do coração. A acetilcolina vai atuar em receptores do tipo muscarínico e vai diminuir a frequência cardíaca, né? Ao passo que neurônios simpáticos, através do neurotransmissor noradrenalina, atuam em receptores beta-1 adrenérgicos e aumentam a frequência cardíaca. Né? É o que acontece numa situação de luta ou fuga. A gente não faz uma taquicardia. Por quê? Porque a gente ativa o sistema nervoso simpático e aumenta a frequência cardíaca. Porque você aumenta a frequência de potenciais de ação nas células marca-passo, né? Nas células autoexcitáveis. E com isso você aumenta a atividade elétrica que chega nas células contráteis, fazendo com que elas contraiam numa frequência maior. Bom, olha essas imagens, né? Então aqui à esquerda está mostrando a atuação do sistema nervoso parasimpático na frequência de potenciais de ação das células autoexcitáveis. Então, aqui, né, em cinza estaria uma situação normal e em azul é com a estimulação parasimpática. Observa, né, num primeiro momento, né, antes de tudo, quando a gente vai lá, né, para o potencial marca-passo, que é de cerca de menos 60 milivolts, lembra de que não tem potencial de repouso, temos aqui um potencial marca-passo, que tudo que ele menos faz é ficar de repouso, tá? Lembra de que ele, né, de forma espontânea, ele despolariza. Muito bem. Vejam lá que no potencial marca-passo você tem uma hiperpolarização, tá? Então, quando o sistema parasimpático está atuando, você tem uma hiperpolarização. Então, você já parte de uma situação mais distante para atingir o limiar, né? Então, isso por si só já poderia reduzir a frequência cardíaca. Além disso, nota que a despolarização é mais lenta, então você demora mais para atingir o limiar e, portanto, para gerar um potencial de ação. Tá? Isso, então, quando o sistema nervoso parasimpático atua, a frequência cardíaca diminui. E por que acontece isso? Por duas razões. Uma que a ação da acetilcolina faz com que você aumente o fluxo de potássio que passa então a sair da célula, né, contribuindo assim para essa hiperpolarização, e além disso diminua o fluxo de cálcio que vai deixar de entrar na célula. E então você diminui essa intensidade, né, essa velocidade da despolarização, tá? Então são esses fatores combinados que fazem com que a frequência cardíaca fique menor quando o sistema parasimpático está atuando. Vamos agora olhar para o sistema simpático, né? Então observa só pelo desenho do gráfico que acontece o oposto, né? Então agora o gráfico vermelho é o que está mostrando com a estimulação simpática. Aí veja que a despolarização é muito rápida, né? Então você atinge o limiar mais rapidamente. Isso porque a noradrenalina ela aumenta o fluxo pelos canais IF, tá? Lembra de que sódio entra na célula através desses canais. Além disso, ela aumenta também o fluxo pelos canais de cálcio, aqui, né? De cálcio, tá?
Por isso, então, que ela favorece uma despolarização mais acelerada. E aí você, então, atinge o limiar mais rapidamente e aumenta a frequência cardíaca. Esse aqui, então, é um esquema resumindo tudo isso. Né? Então, a gente tem lá, né, os neurônios parasimpáticos, que vão liberar acetilcolina. Ela vai atuar em receptores muscarínicos das células autoexcitáveis, né, como, por exemplo, o nó sinoatrial. Isso vai fazer com que você aumente o efluxo de potássio, ou seja, a saída de potássio de dentro da célula, ao mesmo tempo que você reduz o influxo de cálcio, ou seja, entrada de cálcio na célula. Ela ganhando menos carga positiva, ela vai se hiperpolarizar, diminuindo a taxa de despolarização e diminuindo a frequência cardíaca. Numa ativação simpática, onde o neurotransmissor agora é a noradrenalina, ela vai atuar nos seus receptores beta-1 adrenérgicos dessas células autoexcitáveis, né? Por exemplo, o nó sinoatrial. Ela vai aumentar o influxo de sódio pelos canais IF, aumenta também o influxo de cálcio. Entra mais carga positiva na célula, aumenta a velocidade de despolarização, aumentando assim a frequência cardíaca.